Gente bonita, bom dia, tudo bem? Bom, esse pequeno vídeo que eu estou fazendo é para explicar a vocês mais um conjunto, de slides a respeito dos nossos assuntos que vai ser disponibilizado lá na página. Eu tenho procurado fazer a coisa sem seguir muitas das orientações que a gente recebeu para fazer um negócio mais profissional, meio como se a gente estivesse mesmo num bate-papo, tá? Então, assim, na nossa primeira semana, a gente apresentou para vocês, ver que tem barulho de carro passando e tal, mas relevem isso, tá? Então, vamos lá. Na nossa primeira semana, a gente falou um pouco a respeito da questão dos processos, de como a gente hoje vê, as empresas como funcionando a partir de uma visão ampla, de uma visão holística, de uma visão mais conjunta, onde eu levo em consideração meu ambiente externo, de fornecedores, agentes intervenientes, os famosos stakeholders, incluindo os clientes e o ambiente interno da empresa. Então, quando a gente fala de gestão de processos, de análise de processos, a gente não está falando só de ver isso de um ponto de vista interno, mas também de um ponto de vista externo. E é por isso que a gente, nessa ideia, a gente já disponibilizou lá para vocês a ideia de sistemas, empresa vista como sistemas abertos e sistemas de informações gerenciais. Mas aí, hoje vocês vão receber um novo conjunto de slides em que a gente fala dessa visão do que é o analista de processos, fala um pouco mais sobre processos, na caminhada que a gente está fazendo de compreender o que nós chamamos de processos tecnicamente, o que é que nós consideramos como processo e o que é que significa fazer essa análise. Então, como nós já chegamos a mencionar, hoje a gente não fala mais de OIM, OSM, nem nada parecido com isso. Só que nada disso desapareceu completamente. Se OIM não existe mais, o que é que substituiu? O que substituiu organização e métodos, ou organização, sistemas e métodos, ou sistemas, organizações e métodos nas empresas atuais, ela atende pelo nome de melhoria, reorganização, reengenharia de processos, e os antigos analistas de OIM hoje são chamados de analistas de processos. E aí a gente discute, três tipos de analistas, que podem ser, numa empresa menor, a mesma pessoa, ou numa empresa de maior porte, podem ser atividades realizadas por pessoas diferentes e até por departamentos diferentes. Esses três analistas seriam o analista de negócios, o analista de processos e o analista de sistemas. E aí, o que é o analista de negócios? Apesar desses três papéis parecerem iguais para algumas pessoas, eles têm nuances distintas, porque cada um deles tem regras próprias, então são papéis complementares. Porque, por exemplo, o analista de negócios ele se preocupa com o que fazer. O analista de processos ele se preocupa em como fazer. E o analista de sistemas ele se preocupa em como aplicar a TI ao processo para torná-lo mais eficiente. Então, o analista de negócio é aquele cara responsável por buscar melhores oportunidades de negócios, analisar tendências, pode trabalhar na criação de novos produtos e também recriando produtos ou serviços já existentes. Então ele está sempre preocupado em buscar encontrar novos caminhos para a empresa. É um profissional que vai estar em contato com o mercado consumidor por um lado e com os donos do negócio por outro, para saber quais as oportunidades que ainda não foram exploradas e poder fazê-la, explorar essas oportunidades antes de que outros o façam. Então, ele é qualquer pessoa, esse analista de negócio é qualquer pessoa que executa essa atividade, não importa qual é seu cargo ou função na organização. Praticantes de análise de negócio não estão limitadas a pessoas com um cargo que tem essa nomenclatura, analista de negócio. Mas um analista de sistemas, um analista de processos, um engenheiro de requisitos, um responsável por produtos ou desenvolvedor de software, ele pode ser um analista de negócios. O dono de uma empresa deve ser um analista de negócios, porque ele tem que ser um cara, esse analista de negócios, que está sempre olhando o que acontece ao redor da empresa para saber, por exemplo, se o seu negócio está tendo vantagem competitiva em relação ao concorrente, se você está caminhando, realmente compreendendo quais são as mudanças de interesse do cliente, de interesse da sociedade, como é que as empresas conseguiram, por exemplo, nesse momento de pandemia, se reinventar. Como é que elas se reestruturaram, como é que muitas procuraram ver novas possibilidades de negócios e novas possibilidades de fazer diferente aquilo que vinham fazendo. Então essa é a ideia do analista de negócios.
Eu já acho que alguns já me ouviram contar que quando uma vez, numa viagem técnica, nós fizemos uma visita a uma lavanderia lá em Toritama, foi numa disciplina do professor Romilson, acho que ela era gerente de produção, ela viajava para os maiores salões de moda do mundo, ela já tinha ido a Paris, Milão, Nova York, não sei o que, para ver as tendências de moda e poder trazer essas tendências para o mercado do jeans lá em Toritama. Então, a gente vê que não é uma pessoa específica que tem esse cargo que pode agir como analista de negócio, mas qualquer profissional pode ter isso, né? O que você precisa entender é que é necessário ter a visão da empresa como um todo e inserida num contexto que é dinâmico, que muda, que traz novos interesses, que traz novas visões e que você precisa trazer isso para a empresa. Então daí a importância também de ver a empresa como um sistema aberto, tá? E aí, se a gente falou do analista de negócio, o que é o que faz o analista de processos? Ele é o profissional que substituiu o antigo analista de OIM dentro das empresas. Né? Ele não trabalha mais isolado, mas garantindo a interligação entre todos os setores da organização. Essa mudança de papel do antigo analista de OIM fez surgir um novo tipo de profissional, cuja preocupação principal é criar um processo produtivo para esse negócio que foi idealizado. Pode-se dizer que não há nenhuma possibilidade de qualquer tipo de negócio dar certo sem algum processo. Então não há como melhorar a maneira de fazer, perde-se a produtividade, a empresa paga um preço alto desnecessário pela desorganização. Então, por pior, por mais desorganizado, por mais improdutivo que seja o jeito de produzir qualquer coisa, eu sempre vou ter um processo. Mesmo que uma empresa seja muito pequena, ela tem um processo. Quer dizer, ela pode não ter diferentes microprocessos, subprocessos, como a gente trabalha às vezes e a gente vai ver no decorrer da disciplina, quando você tem algo maior. Mas você trabalha com a ideia de que o conjunto de atividades realizadas para entregar o produto ou serviço final de uma empresa são os processos. Né? É o que a gente chama de processo. Trabalhar na melhoria disso pode significar trabalhar desde a localização do teu negócio, onde é que ele está localizado, passando pela quantidade de pessoas que realizam as atividades, pela capacitação do dono do negócio, se a gente estiver falando de uma empresa pequena, pela qualidade da matéria-prima utilizada, para a gente chegar na entrega do produto final e na forma como eu entrego esse produto ou serviço final ao meu cliente. Quais são meus canais de comunicação? Hoje você tem a iFood, você tem as empresas de entrega. Elas cobram mais de 20% de taxa de cada pedido. E tem gente que acha, tem empreendedor que acha isso um absurdo. No entanto, tem outros que entendem que é a única forma que você tem hoje de atender uma gama muito maior de clientes, né? E aí o cara diz mesmo, olha, o iFood virou meu sócio, porque com o valor que você paga, né, a ele por cada prato que você vende, por cada produto que você vende, então ele se torna meio que uma espécie de sócio. Mas o que é mais barato? Você ter o seu próprio serviço e ter que arcar com todas as despesas e com todas as implicações trabalhistas de ter um entregador, ou você contratar uma empresa, fazer parceria com uma empresa que tem os entregadores e ainda tem a plataforma online para poder divulgar o produto. Então é isso que se leva em consideração. O principal objetivo desse analista de processos é a criação, implantação e melhoria do processo que vai suportar o negócio. Então, ele é o ponto de ligação entre todos os profissionais que desempenham atividades ligadas ao negócio, além de fazer com que todos, sem exceção, estejam concentrados em atingir os mesmos resultados. Ele é quem formaliza o início, o meio e o fim do conjunto de atividades que produzem, transformam ou montam o produto ou serviço que a empresa vende. E aí, entre suas atribuições, a mais importante talvez seja procurar fazer com que cada atividade, além de necessária, agregue valor ao bem ou serviço produzido, a fim de fazer com que o preço cobrado por ela valha o lucro. Então, tem uma coisa da qual a gente, em análise de processos, não foge. A gente trabalha com melhorar a produtividade. Certo? Ser mais eficiente, ser mais efetivo, ser mais eficaz, melhorando a produtividade. Isso é a visão de análise de processos. Então, a despeito de toda uma discussão, até
filosófica, assim, e sociológica, antropológica, a gente deixa isso de lado na disciplina, na nossa visão. Então, a gente corta a função, é, sistematiza funções através da aplicação de tecnologias. A gente elimina etapas do processo que sejam totalmente desnecessárias como forma de tornar o processo mais eficiente. Então essa é a visão da análise de processos. Ela vai fazer com que toda atividade só exista se ela tiver uma finalidade clara. Então, se for aquela coisa assim, do cara que tudo que ele faz é botar um carimbo, um exemplo bem extremo. O cara só bota o carimbo no papel, tira esse cara. Ou melhor, tira essa função, tira essa tarefa, porque ela não agrega nenhum valor. Então, por exemplo, hoje no CIPAC, que a gente usa no sistema administrativo aqui na Rural, que a gente já começou na implantação e na utilização dele, eu faço assinatura digital, faço assinatura eletrônica. O departamento me manda um processo, eu analiso o processo direto pelo computador e a minha assinatura é eletrônica. Eu coloco lá, tem um comandozinho que você dá, fixar assinatura, pronto. Quando você bota lá, o documento está assinado digitalmente. E você não precisa mais fazer nada, ele segue seu fluxo normal. Entendeu? Então, é essa a ideia da análise de processos. Eu tenho que fazer determinado serviço. Como é que eu posso fazer para que esse serviço seja executado da melhor forma possível? Essa é a ideia da análise de processos. Então, uma das funções do analista de processos é analisar essa cadeia de valores com vistas a determinar a real necessidade de cada um dos seus elos, sejam eles internos ou externos, assegurando que o produto final tenha o mesmo tratamento e a mesma preocupação com custo e qualidade ao longo de toda a cadeia de produção. Isso tem uma implicação muito grande, quer dizer que todo mundo que realiza alguma atividade na empresa tem que estar ciente de que clientes e fornecedores vão interagir e o conjunto formado pelas atividades ligadas a cada um deles vai influenciar o preço final do bem ou serviço produzido. E tanto em termos de preço como em termos de valor entendido do produto ou serviço oferecido. O que a gente quer dizer? O produto ele tem um preço, mas ele tem um valor. O valor é como você percebe esse produto ou serviço, né? Como o cliente percebe isso. Então, não adianta controlar o processo apenas no âmbito interno da empresa, porque o que conta é toda a cadeia produtiva ser eficiente e cuidar de todo o macro processo gerador do produto. Não adianta nada tu entregar um produto que o fornecedor agride o meio ambiente. Se chegar para o cliente final essa informação, o cliente não vai mais comprar teu produto. Entenderam? Você percebe? Então é assim, quando a gente trabalha em análise de processos, eu me preocupo com toda a cadeia produtiva. O que vem antes da empresa, o que vem no processo interno realizado na empresa e o que vem depois. Como esse cliente recebe e percebe o valor desse meu produto. Né? Desde aquela coisa assim, se for um sanduíche, ele tem que chegar quente para o meu cliente, mas se for um carro, ele tem que ser um carro que ambientalmente, né, respeitador. Não ficou bom, mas assim, ele respeita as normas de segurança para o meio ambiente e para o usuário, para o motorista e os passageiros. Então, isso eu só consigo a partir do entendimento de toda a cadeia. Saber quem são meus fornecedores, saber como eu executo as atividades nos processos internos e saber como é que o meu cliente final vai receber esse produto. E o analista de sistemas, por sua vez, é o profissional que, além de definir o sistema, ele eventualmente também escreve os programas. A gente hoje não está muito ligado à tecnologia. Então, processos maiores, empresas maiores e processos mais complexos, a gente sempre tem a tecnologia. E se eu falo, por exemplo, que mesmo uma pequena lanchonete vai ter o iFood, eu estou falando de processo, de sistemas computadorizados. Eu estou falando de um aplicativo que vai ser o intermediário entre o cliente final e a empresa. Então, eu preciso compreender a função do analista de sistemas ou a função dos sistemas computacionais, dos sistemas gerenciais, também a partir dessa visão, de qual é o nível de tecnologia que é utilizada no processo que eu estou desenvolvendo dentro da empresa. Então, esse analista de sistemas,
E aí fica aquela coisa, né, para quem tem já alguma experiência com a parte de sistemas computacionais, como é que isso se complementa à visão administrativa. O analista de sistemas ele tem que ser capaz de compreender tanto a ideia das disciplinas de engenharia de software, mas também das atividades de organização. Então, há uma relação existente entre essas duas áreas e o nível corrente de tecnologia determina a interação entre aquilo que é execuível e o que é desejável. Ou seja, tem empresas que sabem que determinada tecnologia pode ser aplicada, mas às vezes não é execuível na empresa, né? O cara até pode desejar, mas não é aquilo que a gente consegue implementar, seja por falta de recursos tecnológicos ou por falta de recursos financeiros na implantação de toda a solução que poderia ser utilizada. Cada aplicação em potencial, então, deverá ser submetida a uma série de exames para se verificar se, de fato, a função solicitada vai apresentar a qualidade de desempenho almejada pelo usuário. Se a melhoria em questão parecer ser viável e havendo os recursos necessários à elaboração da aplicação, o projeto recebe a permissão para prosseguir. Então, o analista de sistemas ele deve saber as melhores práticas de desenvolvimento, conhecer técnicas de desenvolvimento e levantamento de requisitos, mas ele não precisa necessariamente conhecer todos os ramos e nichos de mercado. Isso aí fica para o analista de negócios e também para o analista de processos. Vamos parar por aqui, esse conjunto, a gente está apresentando para vocês o conjunto de slides que daqui a pouco vai estar lá no nosso ambiente, certo? Falando essas três funções de analistas de negócios, de processos e de sistemas, e vamos falar um pouquinho mais aí sobre o que é processo, sobre o que vem a ser processo e como é que a gente faz o levantamento de processo, tá bom? Dá já um novo vídeo lá para vocês. Falou, até daqui a pouco.